Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Está começando agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3. Estamos também ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, às 17 horas, os assinantes da Plena TV podem assistir a reprise do programa. Muito bom dia a todos, são 7 horas e 19 minutos, sejam todos bem-vindos e a partir de agora vamos às principais informações desta manhã para você começar aí o seu dia muito bem informado. Hoje no programa, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos, com céu claro, com sol, mas a máxima não deve passar de 27 e a mínima de 14 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 16 graus. Com Arnaldo Neto, com Aloysio Abreu Barbosa, vamos conversar já com a deputada federal e pré-candidata à reeleição, Clarissa Garotinho. Clarissa, que já está conosco, vamos falar sobre a sua reeleição a deputada federal, as demais pré-candidaturas do grupo a deputado. Vamos falar também sobre o racha com Castro, a rixa com os Bacelar, briga em família e também Garotinho a governador. A aproximação com Jair Bolsonaro e projeção às urnas de outubro. Seja bem-vinda, Clarissa. Já esteve conosco, mas de forma remota, né? Então, claro que foi importante naquele momento, por isso fizemos, mas hoje presencialmente, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Eu vou te pedir só um minuto para que a gente faça aqui as manchetes da Folha e já traga o seu bom dia. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e agora com Plínio Bacelar Vacina. No portal Folha 1 de hoje, folha1.com.br. Com o aumento de casos de Covid, país tem 75.139 registros em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 32.358.018 pessoas. Campos realiza mais uma captação de órgão. Aumento de tarifa da Águas do Paraíba é indeferido por juiz. Resultado do terceiro Lira aponta redução no índice de infestação. CDL pede a Azul para rever decisão sobre mudança nos voos Campos Rio. Ainda do portal Folha 1, comerciantes contra a troca de vaga de estacionamento por ciclovia. Na Formosa, Senado aprova PEC que estabelece estado de emergência e auxílios. Dia D, Saúde vai atualizar caderneta de vacina de crianças e adolescentes. Prefeitura lança pedra fundamental para a expansão das ações da APAP. Homem é preso por estupro de vulnerável em Campos. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. Programa de hoje, como já anunciamos, temos o prazer de receber aqui a deputada federal e pré-candidata à reeleição, Clarissa Garotinho. Clarissa, bom dia, seja bem-vindo. Reforço aqui o que a gente já falou. Muito melhor presencial, né? A gente pode trocar uma ideia, conversar, fazer essa entrevista de forma muito mais produtiva. É claro que naquele momento, e não deixa de ser em momento algum, essa modernidade aí do online, dessa coisa toda. Bom dia. Verdade. Bom dia Cláudio, bom dia Aloysio, bom dia Arnaldo. Prazer estar aqui com vocês, presencialmente aqui no Folha no Ar.
E estamos prontos aí para esse bate-papo de hoje. Essa coisa de radialista é um negócio impressionante. Jornalista chega, ele pega uma caneta e escreve ali no papel, depois ele faz um jornal. Radialista, a primeira coisa que ele chega aqui na rádio, quem conhece, pega o microfone e ajeita assim, de forma que a voz estoura lá do VU, dos DBs do VU. Seu irmão, a mesma coisa. Também seu pai, também, enfim, sua mãe. A gente não teve oportunidade de ter sua mãe e seu pai presencial, mas naturalmente. Mas seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo, logo a seguir trago do Aloysio, e o Aloysio já abre essa pauta com a deputada. E você que nos acompanha no Facebook, vai lá e participe conosco também. Arnaldo Neto, bom dia. Importante sempre, como eu registro, sua presença nessa bancada do Folha no Ar. Opa. Bom dia, Nogueira, bom dia, Clarissa, Aloysio, bom dia sobretudo você, ouvinte. Valeu. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, aqui estou de vantagem, certamente quem tem menos recurso vocal aqui sou eu, negócio meu é escrever. Bom dia, Clarissa, obrigado pela presença, vamos estar podendo conversar durante 3 blocos aí. Bom dia, Arnaldo, Beto, hoje mais presente aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, 2 categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada. Bonito de ver ele na Praça São Salvador, todo mundo sintonizado na 98.3, os taxistas, motorista aplicativo. Enfim, Clarissa, vou começar do começo. Ficou, durante algum tempo, entre você via a reeleição e até por motivos pessoais você via a estadual. E o que parece hoje tudo indica que você vai concorrer mesmo à reeleição. Logicamente que demanda, como toda candidatura, ser aprovada e homologada em convenção. Mas é isso mesmo? E como é que foi esse périplo até chegar a essa definição? Olha, de fato, a minha definição política, ela depende um pouco também da definição política do Garotinho. Por isso, num primeiro momento, quando o Garotinho disse que seria candidato a deputado federal, nessa composição eu seria candidata a deputado estadual. E era uma composição que também me agradava, até porque eu tenho um filho pequeno de 6 anos de idade, então estar mais presente no Rio de Janeiro, para mim, era algo pessoalmente melhor. Quando as coisas se alteraram e o Garotinho foi convidado pelo partido para se lançar pré-candidato ao governo do estado, então houve uma necessidade do partido de fortalecer a chapa de deputados federais. E como nós já temos também dentro do grupo aliado deputados estaduais de mandato na cidade, então o entendimento do grupo era que é melhor que eu permanecesse como deputada federal, até pela boa articulação que a gente construiu em Brasília, né, não só com os ministérios, mas também com as parcerias, as verbas que a gente conseguiu trazer para a cidade. Só durante esse período em que meu irmão é prefeito de Campos, eu consegui trazer 80 milhões de reais só para a cidade de Campos, sem falar das outras regiões aqui do norte, noroeste fluminense e do restante do nosso estado. Então, toda essa articulação que a gente conseguiu construir em Brasília nos legitimaram para que a gente continuasse, né, nessa pré-candidatura de deputada federal. Então, hoje, o cenário é esse. Mas tudo pode mudar, né? Essa coisa também você viu o Senado, né? O Senado era um desejo meu, pessoal. Eu acho que eu passei por várias esferas, né, do Legislativo. Eu comecei politicamente como vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Fui uma das mais votadas. Logo em seguida, me elegi deputada estadual. Hoje eu estou cumprindo o meu 2º mandato de deputada federal. Então, eu achava que era o momento de partir para um desafio maior, né? Um desafio de representação do Estado do Rio de Janeiro, até porque eu acho que o debate no Senado ele precisa hoje ser mais qualificado. O Rio de Janeiro merece representantes no Senado que coloquem, né, o nosso Estado no lugar que ele merece. Então, eu pensava em disputar o Senado. Mas, como eu disse, né, como nós temos outros candidatos dentro da própria família, isso acaba tendo que fazer uma composição. O Garotinho consolidando a candidatura dele ao governo do Estado, essa vaga para o Senado, ela precisa ser aberta para uma composição política que possa ampliar as alianças.
Clarissa, tem o grupo de WhatsApp do programa, acho que já falamos com você da outra vez, que é do blog Opiniões também do Aloysio. E lá, né, esse grupo deixa perguntas aqui para os nossos convidados. E uma pergunta para você vem do geógrafo e especialista em estatística, aliás, muito bom, é o jovem William Passos. Ele diz aqui: bom dia, deputada Clarissa. Gostaria de uma avaliação sobre a importância da família Garotinho para a projeção de Campos no cenário estadual e nacional, quebrando, de certa forma, o monopólio da cidade do Rio e região metropolitana. Sem a família Garotinho, Campos receberia a mesma atenção e importância dos governos estadual e federal, ou receberia atenção e importância menores? Qual a sua avaliação? Sem dúvida, a família Garotinho marcou a história da nossa cidade. Quando a gente anda pela cidade de Campos e vê todas as obras que foram feitas, quando a gente vê o Teatro Trianon de pé, quando a gente vê o Teatro de Bolso, o antigo Teatro de Bolso, né, o Procópio Ferreira, todo reformado, quando a gente vê a ponte, né, a nossa principal ponte na cidade, existe a marca do governo Garotinho, do governo Rosinha, em todos os cantos dessa cidade. E o fato do Garotinho ter sido governador, a Rosinha ter sucedido, né, o Garotinho no governo do estado, eu tenho um irmão que hoje é prefeito da cidade, nós termos tido, né, 3 membros da nossa família no Congresso Nacional, o Garotinho foi deputado federal, eu sou deputada federal, meu irmão já foi. Com certeza nós ajudamos a colocar Campos no mapa de investimentos, a ser olhado, né, de uma forma diferenciada, né, pelos governos estaduais e federais. O próprio Porto do Açu, né, cuja pedra fundamental foi colocada ali no governo Rosinha, né, quem descobriu que ali, né, existia, né, um espaço propício para a consolidação do Porto do Açu, foi ainda no final do governo do Garotinho, depois implementado no governo da Rosinha, quando então o empresário Ike Batista trouxe um estudo de batimetria que mostrava que na região do Porto do Açu tinha um calado profundo e que ali era um lugar onde poderia se gerar um grande desenvolvimento através daquele porto. E o Garotinho foi um grande incentivador, a Rosinha também, tanto que ela colocou a pedra fundamental ali, ainda como governadora do estado, e isso também fez com que Campos entrasse numa grande rota de investimentos, porque, embora o Porto do Açu esteja localizado em São João da Barra, nós temos praticamente toda a infraestrutura, todas as pessoas que trabalham no Porto, suas famílias, acabam morando, né, no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E isso fez com que Campos também entrasse hoje no mapa nacional de desenvolvimentos, tanto que dos projetos de ferrovia que estão licitados hoje pelo governo federal, de infraestrutura, um dos maiores projetos está justamente aqui na nossa região, essa ferrovia que vai ajudar a escoar toda a produção do Porto do Açu, e nós vamos viver um boom de desenvolvimento na região. Clarissa, em relação ao grupo político, né, você mesmo falou, o grupo tem deputado de mandato, desculpa, o grupo tem deputado de mandato da cidade, o grupo está construindo sua base. No seu ponto de vista, qual a musculatura do grupo em números de candidatos aqui da região? Tem o seu nome, naturalmente, a reeleição, como nós falamos aqui agora, tem o nome do posto do Marcelo Mérida, que também seria um nome do grupo como pré-candidato a federal. Você acha que realmente são 2 nomes que devem ser lançados? E qual a projeção de vocês em relação a votos, pelo menos aqui na região? Olha, eu acho que nós não deveríamos lançar 2 candidatos a deputado federal. Minha opinião é que o Mérida precisava aguardar, né, um momento propício. Ele hoje está numa nominata muito pesada, as chances dele se eleger são muito pequenas, então acho que nós não deveríamos trabalhar na divisão do nosso grupo político. Esse é um entendimento meu, é um entendimento de boa parte do nosso grupo político. É evidente que o Mérida pensa diferente, eu respeito, né, a opinião dele, mas hoje ele não conseguiu construir apoios políticos além de um pedaço de Campos, né? Então ele não conseguiu construir campanha nas outras cidades, ele não conseguiu se organizar politicamente. Então isso inviabiliza, de certa forma, uma eleição com possibilidades reais de candidatura.
O Mérida tentava, né, reproduzir um pouco do cenário. Quando ele se filiou para ser candidato, ele se filiou com a intenção de tentar reproduzir um cenário onde Garotinho foi candidato a deputado federal, fez 700 mil votos e elegeu Paulo Feijó, né, junto dessa nominata. Mas hoje nós estamos vivendo um cenário completamente diferente. Né? Hoje nós temos a divisão dos partidos políticos, né? Com uma boa divisão. Nós temos vários partidos que farão grandes bancadas, diferente daquela eleição, onde o nosso partido, à época, fez uma das maiores bancadas. Hoje você tem, né, naturalmente, o partido do presidente da República e o partido do ex-presidente da República farão grandes bancadas, porque a eleição nacional tende também a reproduzir isso. Né? A eleição passada já foi uma prova disso. Então, a eleição hoje está muito polarizada e isso vai influenciar também nas eleições do Congresso Nacional. Você tem a União Brasil, que já tem muitos deputados de mandato concorrendo à reeleição. Você tem aí o partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também está bem estruturado, bem organizado. Então, hoje as forças políticas elas estão mais divididas e menos concentradas, né, em partidos políticos. O que eu acho que inviabiliza a candidatura do Mérida. Se ele quiser manter a candidatura dele, nós vamos respeitar. Mas eu não vejo que seja inteligente a divisão do nosso grupo político num momento de polarização tão grande. Antes de entrar na candidatura estadual do grupo, eu queria ainda pegar carona na pergunta de Arnaldo, nessa coisa entre você e Mérida. Tem uma coisa entre você e Mérida que eu vou tratar, entre a sua família e Mérida, que eu vou tratar no segundo bloco, que é ali aquelas rusgas ali na família. Mas Mérida, ele tem aí o segmento dos lojistas. Há quem diga, por exemplo, que ontem a troca do projeto da Formosa, que era para ser ciclovia, vai passar a ser vaga de carro, para dar uma, vamos colocar, como disse o popular, uma moral à Mérida dentro do governo. A gente sabe a força que Wagner tem dentro do governo do Vladimir, e também é simpático a candidatura dele. Você acha que isso pode influenciar de alguma maneira? Sim, não, por quê? Não acho que isso pode influenciar. Como você disse, ele tem um segmento ali, tem um grupo, um pedaço pequeno do governo, né, que defende essa candidatura. Mas, como eu te disse, nós viemos de uma eleição também polarizada em Campos. A eleição não foi definida no primeiro turno, ela foi definida no segundo turno. O candidato que disputou as eleições com Vladimir também será candidato a deputado federal. Né? Nós também temos o Marcão, que é candidato a deputado federal também aqui. Então, será que o momento é o momento de dividir forças políticas? Ou o momento é de entender que essa eleição ela pode ter impacto na próxima também? Então, isso é só uma questão de avaliação. Se o governo, né, se o grupo político entender que tem espaço para dois, tudo bem, não terá problema nenhum. Essas rusgas que você citou aí do passado não passam por mim. Eu nunca tive nenhum problema com Mérida, tenho uma relação bastante cordial, não tão próxima, porque não temos uma relação tão próxima, mas também nunca tivemos uma relação ruim nem distante. É só uma questão, de fato, de estratégia política, né? De grupo, porque os outros grupos políticos da cidade concentrarão suas forças na tentativa de derrota do grupo do prefeito Vladimir. Então, é importante também que o prefeito entenda se é o momento de dividir ou não o seu grupo. Quando eu falo em rusgas, eu não falo sul com Mérida, não. Eu falo em torno de Mérida, rusga na sua família, mas isso eu vou tratar no próximo bloco. E um passarinho me contou que o seu objetivo é fazer aqui 50 mil votos em Campos para federal. É isso mesmo? O objetivo é esse? Não, eu não tenho essa meta, não. Inclusive porque na minha eleição de deputada federal, em que eu pude atuar na cidade, na eleição passada, eu não pude atuar aqui porque foi um acordo político, como Vladimir seria candidato a prefeito. A minha eleição ficou muito concentrada na região metropolitana para que ele pudesse fazer a eleição dele aqui. Então eu tive que ter um certo distanciamento até para que ele se preparasse. A gente entendeu que até para ele ser prefeito de Campos era importante que ele passasse por esse processo de ser deputado federal, de ter, né, capacidade de circular em Brasília. Então a gente entendeu que era necessário que naquele momento ele fosse o candidato do grupo na cidade. Então eu
Eu não tenho essa meta. Então, na eleição anterior, quando eu atuei na cidade, quando a minha mãe era prefeita da cidade, eu tive 47 mil votos em Campos, numa eleição muito menos polarizada nacionalmente do que essa que nós vamos viver. Então, eu não tenho essas metas, não tenho esse objetivo, e nem quero que ninguém vote na Clarissa quando chegar o momento, se o meu nome for consolidado nas convenções, e se esse, de fato, for o caminho, né? Porque a Clarissa é irmã do Vladimir. Né? O que me legitima disputar uma eleição em Campos é tudo que eu venho fazendo pela nossa cidade. Que eu posso citar aqui, né, inúmeras coisas. Quando a gente fala 80 milhões de reais, o dinheiro parece que está solto, né? 80 milhões. Mas, na prática, o que isso significa? Isso significa reforma de CRAs, de CREAs na assistência social. Isso significa reforma e construção de novas UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Isso significa o shopping popular, né, que está sendo todo reformado com recursos de emendas parlamentares que eu enviei. Infelizmente, ele não ficou pronto a tempo de eu poder inaugurar antes do processo eleitoral, porque quando inaugurar eu não vou poder mais, a partir de segunda eu não posso mais participar de nenhuma inauguração, mas o dinheiro que está lá foi dinheiro federal que eu enviei para a nossa cidade. Eu poderia falar aqui dos 10 milhões de reais que já estão depositados na conta, né, do Hospital Ferreira Machado para a construção do nosso novo pronto-socorro, que já é um desejo, né, da população de Campos, de todos que tocam aquele hospital há muito tempo. Hoje, uma pessoa que chega, né, num problema grave de cirurgia, num acidente, por exemplo, ele tem que entrar no Hospital Ferreira Machado, passar pelo corredor inteiro, subir para o segundo andar para conseguir ir para uma sala de cirurgia. Com o novo pronto-socorro, nós vamos ter um centro cirúrgico, né, para atender a emergência. Logo ali embaixo, na entrada no primeiro andar, nós vamos ter atendimentos, novas salas, nós vamos ter estacionamento de ambulância. Eu poderia falar aqui do recurso que eu recuperei de mais 10 milhões de reais para a construção do novo hemocentro da cidade de Campos. Eu poderia falar aqui das obras do DENIT, né, todos os trechos urbanos que estão no projeto do DENIT, que precisam ser duplicados dentro da cidade de Campos, já estão sendo licitados pelo DENIT. Foi uma articulação minha junto com a bancada federal. Eu poderia citar aqui, né, inúmeros outros exemplos. Né, eu poderia falar do programa Esporte Vida, que está funcionando, mais de 20 núcleos esportivos hoje, através de emendas, né, parlamentares que nós também recuperamos e conseguimos trazer para cá. Então, o que me legitima disputar uma eleição e tendo Campos como uma das bases é o fato de estar trabalhando continuamente pela nossa cidade. Eu digo que quem não tem um deputado federal em Brasília não tem um despachante de luxo, porque no fundo é isso que nós somos. São mais de 5 mil municípios brasileiros. Você imagina, Luiz, a quantidade de e-mail, de pedido, de ofício que chega no Ministério da Saúde, da Educação, todos os dias. Quando você não tem um deputado federal, você fica com aquela papelada toda emperrada, porque existe prioridade. Agora, quando você tem um deputado federal, o que ele faz? Tem um ofício preso da prefeitura? Tem um pagamento que não sai? Olha, nós estávamos aqui com um pagamento de 68 milhões de royalties em atraso na Agência Nacional de Petróleo, numa batalha judicial enorme. Eu fiz uma reunião com o novo diretor da ANP. Nessa reunião, ele falou: Clarissa, nós vamos tratar isso agora diretamente, eu e você. Porque a equipe técnica colocando dificuldades, ele falou: nós vamos tratar eu e você. 2 semanas depois, os 68 milhões estavam depositados na conta da Prefeitura de Campos. Quem buscou a Caixa Econômica Federal para renegociar a dívida da cidade, que foi deixada por Rafael, que não honrou as parcelas da dívida com a União. E isso impediria Campos de receber recursos federais, de firmar novos convênios com a Caixa Econômica Federal. Fui eu que consegui fazer com que o prefeito Vladimir sentasse frente a frente com o presidente da Caixa Econômica Federal para fazer a renegociação dessa dívida. Então, essa é que é a importância de ter um deputado federal. É praticamente ter, de fato, um despachante de luxo lutando pelos interesses da cidade e colocando Campos no mapa dos investimentos. E é isso que a gente está fazendo. Deputada, como você mesmo disse, você disputou a eleição para vereadora, deputada estadual, deputado Sim. federal, e sabe que esse cálculo de legenda é um cálculo complexo, né? Sim. E muda a cada eleição. Nessa eleição mudou de novo. E há quem diga que a linha de corte em alguns partidos, como os que você citou, União Brasil, o PSD do Paz, o PL, o PT, são linhas de corte alta, inclusive no União Brasil a deputada estadual.
E o seu grupo político aqui, o grupo político dos Garotinhos, tem bastante candidato a deputado estadual, pré-candidatos ainda. Bruno Dauaire, naturalmente, à reeleição. Tem o Juninho Virgílio em outros partidos. Pastor Marcos Elias, Davi Thiago Loureiro Rangel, também. Davi Loureiro, São Fidélis. Enfim, você falou sobre essa dificuldade com uma divisão a federal. Como que você projeta o cenário estadual dentro do grupo político aqui? Essa divisão, essa pulverização de voto também não pode acabar prejudicando com representantes na LERJ? Só deixa eu comentar, Thiago Rangel também tá. Eu falei Thiago, não. Desculpa. Thiago Rangel também. Eu, de certa forma, não discordo de você. E o Bruno é o candidato natural do grupo, o candidato à reeleição, o candidato que tem o maior apoio em termos de densidade, né, dentro do grupo. Mas a política, né, quando eu falo da questão da divisão federal, é que nós não tivemos ali nada que pudesse separar a minha atuação, por exemplo, da atuação do Mérida a ponto de justificar uma divisão dentro do grupo. A candidatura, por exemplo, do Thiago Virgílio, a candidatura do Thiago Rangel, ela surge, né, num processo em que a Câmara de Vereadores estava vivendo um momento de polarização com outro deputado estadual da cidade, que é o Rodrigo Bacelar, muito forte, onde esse grupo dentro da Câmara de Vereadores não sentiu uma solidariedade muito grande do deputado Bruno Dauaire. Então, esse sentimento até de um certo corporativismo da Câmara, de uma autodefesa, né, fez com que eles se unissem. E uns se uniram em torno da candidatura do Thiago Rangel e outros se uniram em torno da candidatura do Juninho Virgílio. Né? Falei Thiago, não, mas é Juninho Virgílio. Então, o que gerou o fortalecimento dessas candidaturas não foi um desejo de pulverizar o nosso grupo político. Foi um embate que houve dentro da Câmara de Vereadores, né, provocado ali pelo Bacelar, e esses deputados, esses vereadores disseram, olha, a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado. E o deputado Bruno, nesse momento, não usou a tribuna, não buscou fortalecer a Câmara. Isso é o que eu escuto, né? Que eu escuto dentro da Câmara, eu escuto dos demais vereadores, de que eles sentiram uma falta de um pulso mais firme dele nessa disputa política que é totalmente local. Questão partidária, só para fechar esse bloco, já são 7h45, essa questão partidária que você falou está realmente diferente, toda a configuração. Tanto é que o ex-prefeito de Petrópolis esteve aqui conosco recentemente, ele comentou também que o eleitor está com outro perfil também. Ele não quer aquela novidade, porque meio que ficou apavorado aí com o que aconteceu nas últimas eleições, em alguns casos, como por exemplo o estado do Rio, com Wilson Witzel. Sobre Bruno Dauaire, o partido dele também é pesado, é legenda forte, alta. Você acha que... Mas era natural que a dobrada majoritária dele, né, fosse comigo. Ontem mesmo nós fizemos juntos, ele não estava na cidade, mas o pai dele, Betinho Dauaire, participou junto comigo de uma reunião de prestação de contas do mandato dele e meu, né, com várias lideranças que estarão junto conosco ao consolidar essas campanhas, né, essas candidaturas. E nessa reunião a gente veio buscando o entendimento de que para que essa dobrada funcionasse, os dois teriam que estar no mesmo partido. Até porque se nós não estivéssemos na mesma coligação, isso dificultaria a nossa dobrada no nosso material de campanha. Né? Imagina se ele está num partido que está numa coligação fora, eu sou a principal dobrada dele na cidade, né? E aí como é que ia ficar esse material de campanha, Ministério Público, TRE? Então tinha que fazer tudo casado e para isso a gente precisava estar no mesmo partido. Vamos lá, são 7h46, Clarissa. Vou te pedir licença rapidamente, Arnaldo, a Luísa, você que nos acompanha, aliás, muita interatividade aqui no Face também, e aí a gente vai, dentro do possível, aqui registrando, e depois, se você quiser entrar lá e interagir, você também é tão internauta quanto o seu irmão, ou não? Eu gosto, mas eu acabo interagindo mais no Instagram do que no Facebook. Essa coisa tem, sim, mudado esse perfil mesmo, né? Twitter, YouTube, cada um tem um outro perfil. Bom, então a gente faz um brevíssimo, rápido intervalo comercial para a gente voltar e continuar conversando com a deputada federal e pré-candidata à reeleição, Clarissa Garotinho, hoje conosco. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você.
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos.